nome é Neuci, sou diarista. E trabalho assim 4 dias na semana, né? Daí eu saio de casa às 6h05 até eu descer no ponto, né? Tomo o ônibus lá de 6h20 ou 6h30. Eu chego até o próximo terminal, né? 2 terminais, né? Então chego em casa, saio de casa às 6 horas e chego no trabalho 8 horas. Todo dia. Todo dia a mesma coisa, levantar cedo, torcer para chegar o dia de folga para não dormir até mais tarde. Para começar, na rua onde eu moro já não tem uma lambada. Então é as crianças brincando na rua, vem aqueles motoqueiros, vem aqueles carros em alta velocidade, eles não respeitam. Uma vez eu peguei carona com um amigo, né? E daí na metade do caminho a gente sofreu um assalto. Levaram o carro, levaram eu dentro do carro como refém. Então hoje eu já prefiro mais assim o ônibus mesmo. Carona mesmo eu já não aceito, né? Com uma pessoa desconhecida. A não ser se for amigo mesmo, né? Pelo menos aonde eu moro, não tem respeito nenhum. Nem os, sabe, nem ciclista, nem os motos, nem carro, nada. Sabe, a gente tem que sair da rua, quando a gente vê, a gente tá indo para encontro com eles, a gente tem que sair, dar o lugar para eles passar, porque eles batem mesmo. Eu acho que não é essa gente que tem que estar se cuidando na rua. Eu acho, né, que o motorista tem que prestar muita atenção também. O Brasil é um país de dimensões continentais e é absolutamente desconcertante a gente perceber que 85% da sua população mora em 9 grandes regiões metropolitanas. Essa grande concentração da população em algumas poucas cidades certamente é um complicador na hora de você definir políticas públicas de transporte urbano. Olá, meu nome é Bárbara, eu sou advogada e trabalho num banco. Utilizo o carro praticamente todos os dias da semana, né? Durante a semana para trabalhar e no final de semana para passear, para sair. Eu escolhi o carro como meio de transporte por vários fatores. O principal é o conforto que o ônibus não me proporciona, mesmo demorando às vezes um pouco mais no trânsito, eu não tenho que esperar, que o ônibus normalmente sempre atrasa, e o conforto, né, de você estar no teu carro, de você poder sair a hora que você quiser. Meu trajeto é de 8 quilômetros para ir para o trabalho, tanto para ir quanto para voltar. Eu levo esse percurso, meia hora. Então, ao todo, eu fico dentro do carro aproximadamente 1 hora, porque trânsito, congestionamento, criança na escola, pai deixando criança na escola, então o trânsito de Curitiba não flui como deveria, então. Eu sou o Paulo e eu penso muito sobre algumas questões de convivência entre a gente, sabe? Principalmente no trânsito. Porque você liga o rádio, a TV e sempre, em algum momento, alguma voz vai te trazer alguma informação do trânsito. O trânsito brasileiro é um dos mais violentos do mundo. Os números deixam clara essa preocupação. Tem pesquisa que mostra que mais de 40.000 pessoas morrem no trânsito. Mas já seria muito se apenas uma pessoa morresse. Ainda mais se essa pessoa for da nossa família, né?
Eu sou Alexandre Costa Nascimento, sou jornalista e blogueiro do blog Irivid Bike. Meu meio de transporte é a bicicleta. Eu escolhi esse modal de transporte, além da economia que ele proporciona, pelos benefícios. Eu acho que não tem nenhum outro meio de transporte que ofereça tantas vantagens como a bicicleta. Eu uso a bicicleta todo dia para ir para o trabalho, os deslocamentos, né, de casa até o centro da cidade para fazer qualquer coisa, ou mesmo nos fins de semana como lazer. Mas no dia a dia, o que me impossibilita o uso da bicicleta é apenas quando está chovendo no momento de sair. Acho que isso é um fator limitante, né? Tem um dia que a gente entra dentro do ônibus, assim, a gente só entra assim, o motorista fecha a porta, a gente tem que ficar encostado na porta. Vai que a porta do ônibus abre assim, né, e a gente cai pra fora. Porque que já aconteceu, né? Tem que ir mesmo no centro já assistindo a TV. Que a porta abriu e a mulher caiu embaixo do ônibus. Sobre a lotação do ônibus, eu acho que tem que colocar mais ônibus. Veja quantas mil pessoas vêm todo dia faz esse trajeto. Então é muito pouco ônibus para muita gente. De vez em quando eu preciso ir na casa da minha irmã, que ela mora em Piraquara. Eu já saio de casa talvez 6 horas para chegar lá na casa dela 9 horas de manhã. Eu fico mais tempo andando de ônibus do que na casa da minha irmã. Cansa muito. É 5 ônibus, né? 5 para ir, 5 para voltar. Aí a gente chega até um terminal lá, dependendo do horário, lá a gente tem que ficar 40 minutos esperando. Então é muito cansativo, eu já prefiro ficar em casa. Trabalho a semana toda e final de semana eu só fico em casa, minha mãe já nem sai. A dificuldade de andar de ônibus é principalmente no terminal, né? Dependendo do terminal, não tem fila. Então a gente pode ser a primeira, o ônibus encosta que abre a porta, a gente fica por último. Os ônibus em Curitiba, no meu modo de entender, já estão completamente superados. Já há algum tempo a gente sabe que é mais barato e mais rápido andar de carro em Curitiba que de ônibus. O sistema de transporte coletivo ele não dá mais conta da demanda e seria fundamental que o sistema de transporte em Curitiba fosse complementado por metrô, por trens urbanos e também pelas ciclofaixas, cuja implantação é necessária, urgente e extremamente barata. Olha, o ônibus no horário de pico é bem difícil, bem complicado, muita gente, muito empurra, mas fora do horário de pico é muito bom. A questão do trânsito, como em qualquer cidade grande, Curitiba não é diferente das outras, está complicado. Um recado para mandar é que no trânsito a gente tem que começar a se respeitar, os motoqueiros respeitar os motoristas de carro respeitar os motoqueiros, os dois respeitar o pedestre também respeitar a gente, só assim para a gente fazer um trânsito um pouquinho melhor. Diariamente eu pedalo 15 km de casa até o trabalho, né? São 20 minutos para ir, 20 minutos para voltar em média, né? De ônibus, só para efeito de comparação, eu levava meia hora. Além da bicicleta eu também uso o ônibus, mas evito. Eu uso apenas quando não tenho condições de andar de bicicleta. Carro eu não tenho por uma opção pessoal, é um cálculo econômico. Se você colocar na ponta do lápis o custo de manutenção de um carro, ele se mostra inviável. Algumas situações é bastante complicado. Você está numa via rápida e um carro passar ali sem respeitar a distância de 1,5 m, que é o que é previsto legalmente. Passar é o que os motoristas chamam de fina educativa. Então, eu vou passar perto do ciclista para provocar, para mostrar quem é que manda. E isso assusta o ciclista, isso pode desconcentrar e pode causar acidentes graves, né? A gente tem exemplos, não só em Curitiba, como em São Paulo, no resto do Brasil, de ciclistas que morreram justamente por conta dessa imprudência dos motoristas. Por lei, o ciclista, a bicicleta, tem o direito de ocupar a rua, mas por conta de todos os problemas de relação com os outros modais, com os motoristas de carro, de ônibus, a ciclovia ela acaba sendo uma proteção. Uma história que eu sempre conto e sempre repito, foi quando eu estava pedalando numa ciclovia em Berlim. Ela se fundiu com a via do ônibus, com a canaleta, né, como a gente chama aqui, com a canaleta exclusiva do ônibus. Eu estava pedalando e de repente vi que um ônibus estava atrás de mim. E me bateu o desespero. Falei, esse ônibus vai passar em cima de mim, eu estou num país que eu não sei nem falar a língua deles. Parei e subi no meio fio com a bicicleta.
Esse ônibus reduziu e o motorista sinalizou com a mão falando, vai porque a preferência é tua. Ele foi me acompanhando no meu ritmo até a ciclovia voltar a ser separada do ônibus. Isso é 1,5 quarteirão mais ou menos. Essa é uma modalidade de transporte absolutamente indispensável, porque hoje em dia mesmo no Brasil, a despeito de tudo que existe contra, né, a bicicleta, os riscos, a exposição aos elementos, a gente percebe que a quase totalidade das pessoas que andam de bicicleta usa para deslocar ao seu trabalho ou ao seu local de estudo. E a gente vê como na Europa isso foi resolvido de maneira muito fácil, muito simples e muito barata, que é com a criação da ciclofaixa. Eu não consigo imaginar nenhuma boa razão pela qual Curitiba não tenha implantado a ciclofaixa há pelo menos 30 anos atrás. Tem pesquisa que fala do investimento também. Estados que investem em políticas de segurança no trânsito, eles têm menos acidentes. Mas ainda tem. Dizem que 70% dos leitos de ortopedia e traumatologia são ocupados por vítimas de trânsito e que os acidentes de trânsito representam a maior parte da causa de morte entre crianças. Pois é, crianças brasileiras. Informações que não são mais novidade para ninguém. Mas então por que tanta imprudência e tanta indiferença com a vida das pessoas? Por que a gente age como se nada disso fizesse parte da nossa vida, do nosso cotidiano? Então assim, os homens, né, eles aproveitam que a situação, né, aí eles vão se esfregando na gente. Até eu brinco, né, comento que eu vou carregar uma tarraxa no bolso, que é a hora que eles começassem a se esfregar, né? E teve uma vez que um tava segurando assim, aí ele abaixou, passou a mão em mim, né? Aí ele pediu desculpa. Aí na segunda vez de volta. Aí ele falou assim pra mim, desculpa, minha mão não sabe onde vai. Aí eu peguei, dei um tapa na cara dele e falei assim pra ele também, né? Falei, desculpa, minha mão também não sabe onde vai. Eu fico com raiva, fico indignada, sabe? Eu também sou mãe, tenho meu casalzinho de neto lá, não saí com eles de ônibus ainda. Mas se eu vejo assim uma mãe com uma criança no braço, eles estão ali empurrando, né, pisando por cima de uma criança, derrubando aquela mãe ali. Que nem eu, por exemplo, eu me coloco no lugar dela. Se eu tô lá com a minha filha, tô com minha neta no braço, eu também vou preferir um lugar para me sentar com ela. Porque quem que vai aguentar andar aí 1 hora, vamos supor, né? Daqui do centro até onde eu moro, 1 hora ficar de pé ali só com uma mão segurando e com outra segurando a criança. Até ontem, tava uma senhora bem de idade, com um monte de sacola, pediu o banco preferencial pra moça, né? E ela não quis dar, eles começaram a se xingar, né? A moça falou assim, peça com educação que eu dou, ela falou assim, o lugar. Mas assim, continuou, sabe, xingando a senhora. E eu fui lá e falei pra ela, falei assim, você vai ficar velha um dia. Já fiz uso de ônibus, mas hoje eu optei pelo carro e não abro mão dele. Sinceramente, hoje não pretendo fazer voltar a usar o ônibus ou utilizar outro meio de transporte. Até pensei uma época em andar de bicicleta, ir para o trabalho de bicicleta, porque não é muito longe, mas como não tem ciclovia e a segurança não é tão boa assim, eu descartei logo essa possibilidade. Usar o carro como meio de transporte, acho que a maior dificuldade são os motoristas mal educados, é o trânsito congestionado e um pessoal que não respeita mesmo as leis de trânsito. Não dá seta para virar, fala o celular, fica em 2 faixas, te fecha. Então na verdade, é a falta de educação do povo mesmo, das pessoas, em utilizar o seu carro, né? O motorista, ele está mais preocupado com a pressa dele para chegar no trabalho, ele está mais preocupado se ele está com vontade de parar em cima de uma calçada, tudo centralizado no indivíduo. E ele esquece que tem um contexto coletivo, né, que é o contexto que baliza a interação no trânsito. Então é o individualismo dele
que comanda as suas ações. Lógico que a gente às vezes não presta atenção em algumas coisas, comete algumas infrações, mas tento seguir sempre a linha, sempre o código de trânsito, tentar prestar atenção, principalmente nos pedestres, que já sou pedestre e sei como a gente age quando é pedestre, né? O que me dá esperança é ver que cada dia tem mais pessoas tomando coragem e colocando a bicicleta na rua. Uma bicicleta na rua que chame a outra, a gente vai mudando as coisas aos poucos. Não é uma guerra, não é uma disputa. Eu acho que o carro tem o seu lugar, ele é uma grande evolução da sociedade industrial, mas tem que haver o respeito, tem que haver o compartilhamento da rua, tem que haver a civilidade, né, a convivência pacífica entre todos, e para isso é preciso que exista uma infraestrutura que garanta o direito do carro, da bicicleta, do ônibus e principalmente do pedestre, que é o mais vulnerável. Bom, agora vou pra minha casa. Ver se eu arrumo lá um lugarzinho, um banquinho pra me sentar, pra me ler a revista, lá na fofoca da novela. Chegar em casa, dormir e amanhã é outro dia, né? A mesma coisa. Pensar positivo para, né, me concentrar, para dirigir com segurança, com tranquilidade, para mim e para os outros. Todo dia é sempre uma rotina, então a gente tem que fazer esse exercício diário para continuar seguindo a vida. O trânsito não é fácil para ninguém. É melhor deixar isso para os governos, órgãos do trânsito responsáveis, né? Eles resolvem tudo na cidade e eu continuo a sorrir. Afinal, para que mais eu pago meus impostos? E aí, gente, então, eu sou o Paulo. Eu, na verdade, fui o ator do filme, porque a proposta era pegar 3 pessoas que usassem formas diferentes para chegar ao trabalho, para utilizar o transporte da cidade como todo. E tinha uma pessoa que ia participar meio que dos 3. Então, não sei se você lembra de mim, que eu tava lá no ponto de ônibus na sua casa, perguntei o horário do... perguntei o horário do ônibus pra você. Não vá reclamar. O prefeito tá lá, você chega lá perto do prefeito, você vai mostrar que daí a rua é cheia de buraco. Falei, daí você sai nos jornais. Falei, mas eu não. Falei, eles vieram aqui me acompanhar na rua e tal. Eu adorei. Falei que já tô até acostumando, se quiser me contratar. Gente, obrigado pela participação de vocês, pela disponibilidade. Tomara que o documentário consiga fazer a galera refletir um pouco sobre essas coisas tão importantes que vocês falaram.